Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Hoje, dia 26 de março de 2023, 2 horas da tarde, nesse domingo. Eu vou trazer um assunto aqui dos mais importantes, que com certeza o inimigo não quer que você ouça. O diabo não quer que você ouça isso, não. E se acontecer algum barulho aqui por perto, você já sabe, é o mal tentando impedir os espíritos malignos que ficam ao derredor, tentando atrapalhar a palavra de Deus. Já tem alguns minutos que eu estou aqui tentando colocar essa palavra e sempre acontece alguma coisa por perto, algum barulho, alguma coisa para atrapalhar, para tirar a atenção. Mas nós vamos trazer esse assunto de todas as formas aqui. Nós vamos trazer em nome do Senhor Jesus para que você saiba que sempre existiu a verdade, sempre existiu a mentira, sempre existiu o verdadeiro e o falso. Com as Bíblias não são diferentes. Existem as Bíblias que é a palavra de Deus, existe a Bíblia que parece ser, mas não é. Que na verdade são comentários, são Bíblias adulteradas sorrateiramente, sutilmente. E o inimigo das nossas almas, ele está por trás de tudo isso. Porque Satanás, ele age trazendo o engano, trazendo a dúvida contra a palavra de Deus. Queria mostrar alguns exemplos aqui para você, nessa tarde, de que as Bíblias não são iguais. Não estou dizendo Bíblia católica e Bíblia evangélica. Eu estou dizendo as Bíblias evangélicas. Nem vou dizer a Bíblia de edição católica, não. Estou falando apenas as Bíblias que são usadas nas igrejas evangélicas. Nós temos a Bíblia Almeida Corrigida, da SBB. Temos a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Temos, que são as duas mais famosas no Brasil. E temos a ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Depois tem alguns livros aí que eles chamam de Bíblia, igual NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Não é uma Bíblia, é um comentário, segundo o autor entendeu, o entendimento do suposto tradutor, porque ali ele não está traduzindo, ele está comentando, ele está escrevendo o que ele entendeu do texto. Então é uma paráfrase, é um comentário, vamos dizer assim, a Bíblia na linguagem de hoje. Não é Bíblia. E temos também a King James da BV Books, 2011, que parece muito com a ACF, mas tem alguns detalhes que nós não vamos entrar aqui nesses detalhes agora não. E temos também a Bíblia dos Testemunhos de Jeová e temos as edições católicas. O fato é que as Bíblias não são iguais. Não são. São parecidas, mas não são iguais. Se não são iguais, uma é a verdadeira. Uma é a verdadeira. Não é verdade? As outras são falsas. Essa é a conclusão óbvia. E o nosso parecer, o que nós cremos, é que a Bíblia Corrigida e Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil é a palavra de Deus em língua portuguesa. Nós temos a Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional, que é uma Bíblia que saiu recentemente em apoio da ACF. Eu até tenho ela aqui comigo. A Bíblia
literal do texto adicional, LTT, que está aqui comigo também. É a palavra de Deus de forma muito literal também. Então aqui nós indicamos para as pessoas, que nós dizemos para as pessoas, olha, a Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia correta, certa, é a ACF. E nós vamos mostrar um pouquinho aqui do porquê. Nós vamos mostrar um pouquinho do porquê daqui a pouco. Pois bem, em língua portuguesa é a ACF. Em inglês é a King James 1611. E em português, em espanhol, é a Reina Valera 1569. Purificada. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus em língua espanhola, a palavra de Deus em língua inglesa e a palavra de Deus em português, para nós aqui, é a ACF. E temos também agora a LTT. Pois bem, vamos comparar alguns versículos para você ter certeza, para não ficar mais dúvida de que as Bíblias não são iguais. E que você que está me assistindo, você tem que escolher de que lado você fica. Você não pode ficar com aquele pensamento, eu uso qualquer Bíblia. Não, você tem que usar a Bíblia verdadeira. E a Bíblia verdadeira é a ACF, a palavra de Deus, que nós temos em língua portuguesa. Vamos mostrar a diferença aqui. Na ACF está assim, eu até quero mostrar, veja aí agora, eu estou aqui com a ACF, estou com a atualizada e estou com a LTT. Vamos comparar só a atualizada, que é uma das mais usadas e mais famosas no Brasil, com a ACF. A LTT apoia a ACF. Então nós vamos comparar a ACF com a atualizada, que é uma Bíblia alexandrina do texto crítico. Vamos comparar com a palavra de Deus, que é a ACF. Romanos capítulo 11, versículo 6 diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Esse é o versículo completo, é a palavra de Deus. Mas olha como é que está aqui Romanos 11, 6, na atualizada. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Pronto. Só isso. Cadê a outra parte que diz aqui? De outra maneira, a obra já não é obra. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, isso aqui, na atualizada, é para esconder a incompatibilidade da salvação pela graça junto com a salvação pelas obras. A salvação é só pela graça. Então veja que está faltando aqui na atualizada. Eu pergunto, é igual às Bíblias? E eu pergunto, com qual você vai ficar? Com essa aqui? A ACF ou com a atualizada? Nós ficamos com a ACF, nós temos que escolher um lado. Nós ficamos com a ACF. Vamos mostrar aqui para você também 1 Timóteo 3,16. Vamos lá, 1 Timóteo 3,16 diz assim, na ACF, diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Agora vamos ver como que está na atualizada. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, a diferença é que na ACF está Deus se manifestou em carne. E aqui, na atualizada, está aquele que foi manifestado na carne. Ou seja, escondendo que Jesus é Deus, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para Mateus 1,25, para você ver a diferença também. Mateus 1,25. Na ACF está assim, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito,
e pôs-lhe por nome Jesus. Primogênito. Agora vamos ver na atualizada. Mateus 1, 25. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Um filho. Não está primogênito, porque aqui querem esconder que Maria teve outros filhos, né? Porque se foi o primogênito, então isso significa que ela teve mais filhos. Então a atualizada esconde nesse versículo aqui que Maria teve mais filhos. Pois bem, vamos mostrar aqui também Mateus 5,44. Mateus 5,44 na ACF. Veja o que está escrito aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí você vem aqui na atualizada, capítulo 5, 44, está dito o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só isso. Está faltando aqui. Está faltando aqui. Inclusive, na Bíblia LTP, o pastor Hélio de Menezes, ele escreveu uma nota aqui embaixo desse versículo. E olha, eu achei muito interessante. Eu vou ler para você aqui agora essa nota. Mateus capítulo 5, 44. Ele diz assim: manuscritos alexandrinos, texto crítico, bíblias moderninhas, aqui estipam, destroem por notas, cochetes, a ênfase por repetição que existe em bendizei aqueles que estão vos maldizendo, fazei bem aqueles que estão vos odiando. Tão linda e necessária frente à dureza do nosso coração. Acharam que Deus escreveu em estilo pobre, se repete desnecessariamente. Daí tentaram podá-lo. Ah, mercadores de Alexandria! Isto não é copiar nem traduzir, é adulterar e mal interpretar. Isso não é respeitar a inspiração verbal. Mesmo em português, queremos ler, proclamar e memorizar exatamente as palavras de Deus. Não a podagem, parafrase, interpretação, comentário feitos por homens, colocados no texto principal da Bíblia, como se fossem as palavras de Deus. Ou seja, todas as outras Bíblias, posso usar essa expressão dele aqui, 4 palavras para definir o que são as outras Bíblias, além da ACF e da LTT. Podagem, paráfrase, interpretação e comentário. É isso que são as outras Bíblias. Pois bem, aqui em Mateus 5,44 está esse comentário. E para terminar, vamos mostrar aqui Romanos, capítulo 8. Vejamos aqui Romanos capítulo 8. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí na atualizada está assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cadê o resto do versículo? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cadê? Não está aqui. Mesmo que essa parte seja repetida no versículo 4. Vou ler aqui na atualizada. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então está aqui a própria atualizada prova que o versículo aqui da Trinitariana está certo e que está faltando aqui. Então veja que a palavra de Deus, ela não é respeitada muitas vezes pelos tradutores, por aqueles intelectuais que às vezes nem têm fé nas Escrituras.
Olha, a Sociedade Bíblica Trinitariana, assim como os editores aqui da Bíblia LTT, eles creem na preservação da palavra de Deus. Aqueles que são adeptos do texto crítico, eles não creem na preservação da palavra de Deus. Então, esse fato é que me mostra aonde está a verdade. Se aqueles que são editores do texto crítico, os tradutores do texto crítico, os adeptos do texto crítico não creem que Deus teve poder para preservar a sua palavra até nós, então o que vem deles para mim não é a palavra de Deus, porque o que eles fazem não é por fé. A trinitariana, ela crê que Deus preservou a palavra dele, através do texto Receptus, através do texto majoritário. E nós temos aqui hoje a ACF, que é a mesma Bíblia, a tradução das Bíblias que foram impressas num período de 339 anos, entre 1522 até 1581. Nesse período de 339 anos, todas as Bíblias eram do texto Receptus e eram traduzidas de modo literal, formal. Mas depois de 1881, compilaram o texto crítico e começaram a imprimir Bíblias baseadas no texto crítico. Daí surgiu a maioria das Bíblias que estão nas casas hoje. Atualizada, revista atualizada. Agora já veio NNA, que é Nova Almeida Atualizada, NAA, NVI, linguagem de hoje. Todas essas Bíblias. Novo Testamento Judaico. Eu tenho um aqui, Novo Testamento Judaico. Davi Stem. Todos baseados no texto crítico. Eu tenho alguns livros aqui, manual bíblico de Halley, Anger, manual bíblico Anger. E são homens que eram simpatizantes do texto crítico. Então, sempre que eu vou ler um livro, eu observo se aquele homem ali que está escrevendo, aquele pastor, aquele professor, ele faz concessões para o texto crítico. E eu tenho observado que muitos desses autores famosos aí, pastores, eles não veem nada de errado com o texto crítico. E nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que não vê nada de errado com o texto crítico, e temos a Trinitariana. E nós somos do lado da Trinitariana e cremos que é a Sociedade Bíblica que tem no Brasil, que tem imprimido a verdadeira palavra de Deus. Essa é a nossa fé. E nós orientamos todas as pessoas, eu oriento você também, adquira uma Bíblia ACF, uma Bíblia corrigida e fiel. Se puder adquirir a LTT também, adquira, mas a ACF é uma Bíblia, a única Bíblia que nós temos para usar na igreja, para ler em voz alta, é a ACF, é a palavra de Deus, no momento. Que Deus abençoe e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.